Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês o esqueminha aqui do índice de Apgar. A gente já falou, né, que ele representa uma forma de avaliar a adaptação da criança ao meio extrauterino, uma forma de saber se esse recém-nascido está indo bem ou não, que a gente aplica ele no primeiro e no quinto minuto, e que se essa pontuação é menor que 7, a gente vai aplicá-lo aí de 5 em 5 minutos até que essa criança tenha 20 minutos de vida, certo? Longos 20 minutos de vida. Mas, e aí? Que índice é esse? Como que a gente aplica, né? O que eu preciso saber para minha prova, professora? Vamos organizar isso aqui. É isso que eu vou mostrar para você agora. Tá joia? Vem cá comigo. Então, esse aqui é um índice de Apgar, né? Chamado ampliado. Tá joia? Olha aqui. Essa parte aqui, de baixo, ela não entra no índice de Apgar, tá joia? Pode ficar calmo, você não precisa decorar tudo isso. O que você precisa? Você precisa entender quais são os critérios. Então, a gente vai ter que saber isso aqui, esses 5 critérios, tá bom? As pontuações, ok? E em que momentos a gente vai aplicar, certo? Os momentos a gente já conversou um pouquinho, ok? E como fazer aí a pontuação. Não desespera, não sofre e não chora, porque vai dar tudo certo. Quais são, então, os nossos 5 parâmetros? Quais são os sinais? O que a gente vai olhar? Essa criança, ela vai me dar pistas. Eu vou olhar para o bebê e, baseado naquilo que eu tô vendo, eu vou falar assim, uai, parece que tá indo bem. Ou, uai, acho que não tá indo muito bem, não. Que pistas são essas? Quais são esses 5 critérios que vão me dar essas pistas para saber se essa criança tá indo bem ou não? A gente consegue sair disso com um acróstico, que é esse aqui, baseado no que? Tará! Na própria palavra Apgar. E aqui eu vou descrever para vocês igualzinho naquele esquema ali de escola de samba. Apgar 10, tá bom? Então, isso aqui vai ser um bebê que vai receber a nota 10 no Apgar, igualzinho votação de escola de samba. Apgar 10. O que é? Quando você pensa, fecha o teu olho aí em casa, realiza comigo. Quando nasce um bebê, o que você espera de um bebê saudável? Sabe aquele bebê que aparece assim nos filmes, né? Que aparece, enfim, ou que você viu um vídeo, alguma coisa. O que esse menino já nasce? Não é aquele que nasce igual um meme, já assim, pau da vida. O menino nasceu já olhando assim com a cara ruim de, é sério? Não. Mas mesmo aquele bebê, ele tá com uma cara de ter uma boa vitalidade danada, não tá não? O que a gente vai falar aqui? É o bebê, ele tem, a gente já conversou sobre isso, ele tem um bom tônus muscular, não falamos sobre isso. Ele tá o quê? Respirando ou chorando, certo? Ele não tem que ter ali uma respiração. E o que mais? Então vem aqui comigo. Na letra A, quando a gente fala do A do Apgar, a gente vai pensar em aspecto. A de aspecto. Qual é a coloração? Como é que é a cara? Como é que é o jeito desse bebê de Apgar 10? Por que 10, gente? Porque se você tem aqui 5 critérios, vamos lá, isso é matemática básica, não precisa ser um gênio para chegar comigo nessa conta não, vamos lá. Se você tem 5 critérios que podem ser pontuados como 0, 1 ou 2, cada critério,
certo? Na pior de todas as hipóteses, né, pontuação mais baixa, 5 critérios vezes 0 de pontuação para todos eles é o quê? 0, certo? Na melhor das hipóteses, o bebê Maravigold, o bebê incrível, bem adaptado, o menino é assim o topo da evolução do mundo inteiro, né? Super adaptado. Ele preencheu todos os critérios e aí ele vai então todos os 5 critérios vão pontuar 2. 5 vezes 2 é 10. Então, daqui você já tira uma questão. Pode aparecer para você na sua prova que o índice de Apgar vai de pontuação de 1 a 10. É falso. O índice de Apgar vai com pontuação. Então, pontuação possível a pontuação possível dele é de 0 a 10. Essa é a possibilidade, tá? Você tem aqui essas faixas, certo? O que eu vou descrever aqui é a maior pontuação possível, que é o Apgar 10. Então, para ter um Apgar 10, o bebê tem o quê? Corpo e extremidades rosadas, o que quer dizer que este bebê está todo ele bem perfundido. Ou seja, ele tem uma circulação batuta, o bebê não tem, né? Ele está todo bem perfundido e ele está mantendo a temperatura corporal, certo? Por quê? Porque quando ele não está conseguindo manter a temperatura corporal adequada, ele vai ficar com extremidades cianóticas. Então, para ter um Apgar 10, ele tem corpo e extremidades rosas. Beleza? Essa é a função plena. Quando a gente pensa em Apgar, a gente pensa 0, ausência de função, 2, função plena e 1, intermediário. O 1 é aquela pontuação marromeno, ok? Vamos lá aqui. Corpo e extremidades rosadas. O P do Apgar é para pulso. Para pontuar 2 neste critério, ele precisa fazer uma frequência cardíaca acima de 100. Se não fizer critério acima de 100, ele vai pontuar 1. Se ele não tiver pulso, ele vai pontuar 0. O G do Apgar, a gente vai pensar em gestos. Quando a gente pensa nos gestos, a gente está pensando, né, na irritabilidade reflexa desse bebê. Você mexe com o bebê? Já pegou o bebê dormindo? Você mexe com o menino, primeira coisa que o menino faz, umas careta, não é? Ele faz lá um monte de careta. E aí, às vezes, ele espirra. No que ele espirra, surge uma tia para dizer, tá vendo? Esse menino só fica aqui, mas agora essas mães não acreditam, não embrulha os meninos, não dá chá de picão para os meninos, só fica nesse celular. Sempre aparece alguém falar de celular, né? O ar-condicionado, o menino tá gripado, a Covid, agora ainda tem, no meio disso tudo ainda tem Covid, né? O menino tem Covid. Esse espirro é irritabilidade reflexa, é reflexo, tá bom? E significa que ele tá respondendo muito bem, obrigada, à estimulação. Essa irritabilidade reflexa é quando você mexe com o bebê, é essa resposta dele, tá bom? Então aqui ele pontua 2. A atitude. Aí eu tô pensando em tônus, uma atitude em flexão, então um tônus flexor. Se ele tem boa movimentação e ele tem um tônus bom em flexão, a gente pontua 2. E o último R aqui, né, a última letra do Apgar é o R. A respiração é o esforço respiratório regular, ou seja, os movimentos para respirar. O esforço aqui, no caso, é a iniciativa para respirar, o esforço. O esforço que ele faz, o movimento que ele faz para respirar é regular no sentido de regularidade, ok? Isso fecha
um Apgar 10. Este é o bebê com função plena. É isso aqui que eu espero encontrar num bebê que está bem adaptado ao meio extrauterino. Ele consegue manter a sua temperatura e a sua circulação, logo ele fica rosado, corpo e extremidades, ele consegue manter o seu pulso, né? Por quê? Porque ele está mantendo a temperatura corporal. Se ele mantém a temperatura corporal, ele respira bem aqui, ó, uma coisa linkada com a outra. E ele tem um pulso bacana, acima de 100 batimentos por minuto. Se ele consegue ter tudo isso, ele tem um tônus legal, certo? Em esse tônus, nossa, que seta horrorosa. Se ele consegue manter tudo isso, ele tem um tônus em flexão e ele responde a estímulos do ambiente. Então, ele tem essa irritabilidade reflexa. Pensa num bebê que você estimula ele e ele não reage. Isso chama a atenção da equipe. A gente vai manusear o bebê, você vai colher sangue. Você vai colher sangue desse bebê, de repente o bebê não reage. O bebê não chora, o bebê não se irrita. Você fala, uai, o que está acontecendo com esse bebê? Por que ele não reage? Por que ele não responde a estímulos? Isso mostra pra gente que esse bebê tem algum problema de adaptação, ou seja, ele não está interagindo com o meio, ok? Então vamos aqui, agora que a gente já explicou o Apgar 10, vamos para os outros. 0 é ausência de função, procurando uma madeira para bater muito rapidamente. Ninguém quer isso aqui no plantão. Mas o que é um bebê de Apgar 0? Quais são o que vai fazer com que os critérios, né? Com que os 5 critérios que a gente já viu, frequência cardíaca ou pulso, esforço respiratório é o R do Apgar, tônus muscular é o A de atitude do Apgar, irritabilidade reflexa é o G de gestos, e cor é o aspecto. Então, aqui ó, o A-P-G-A-R, Apgar. Fechamos nos 5 critérios aqui. Se você lembrar das letras, teve dificuldade na hora da prova, porque, pelo menos para mim, quando eu comecei a estudar e que eu precisei fazer isso, eu falava, gente, eles cobravam assim, os 5 critérios são, e eu, quais são? Aí eu escrevia do ladinho da página, Apgar, rapidinho, pum, pum. Aí eu ia nas alternativas, esse bate com esse, esse bate com esse, esse bate com esse aqui não bate com ninguém. Pronto, acertei, próximo. Beleza? Já hashtag fica a dica aí. Aí aqui, frequência cardíaca. Então, ausente, gente, é ausência de função, pontua 0. Então, não tem pulso, Jesus, Maria e José. Esforço respiratório, ausente. Tônus muscular, flacidez total, bebê sem tônus, largadão. Irritabilidade reflexa, ele não reage a nenhum tipo de estimulação do meio. E a cor, esse bebê, ou ele tem uma cianose total, ou ele tem uma palidez cutânea, né? Aquele bebê pálido, parece um boneco de cera, ok? Meio do caminho, a gente já estudou o 2 aqui, certo? Apgar para 2 pontos para cada, a gente já estudou no slide que vem aí no próximo. Então, 1 ponto. É o meio do caminho, gente. Não é nem o ausente e nem o melhor. Então, ele tem frequência cardíaca? Tem, mas não é uma Brastemp, não chega a 100 batimentos por minuto, então vai pontuar 1, né? Esforço respiratório, ele tá respirando? Tá, mas assim, não é uma Brastemp, o menino faz umas pausas respiratórias, o menino tem lá umas apneazinhas, ele tá meio gaspiando, então assim, ele tá respirando, entendeu? Então, é um ritmo irregular, pontua 1. Tônus muscular, ele tem tônus? Até tem, mas assim, né, também não tem uma boa movimentação, ele tem alguma flexão de extremidades, pontua 1. Aqui, irritabilidade reflexa, ele se irrita, ele faz careta, ele chora, ele espirra quando alguém mexe com ele, não, ele faz uma caretinha ali, reage assim, você vê que ele registrou, né, aquele movimento ali, que alguém mexeu com ele registrou aquilo, mas não é a mesma reação esperada para a pontuação 2. E aqui, gente,
com relação à coloração desse bebê, ele tem o corpo róseo, tá? E as extremidades estão cianóticas, significa que ele não está conseguindo manter a sua temperatura corporal muito bem. Então, ele está fazendo o quê? Desviando, né? Ele tem alguma questão que está fazendo com que o sangue das extremidades centralize. Ele tem alguma dificuldade de adaptação ao meio extrauterino, normalmente é hipotermia nesse caso, e ele está pegando o quê? E perfundindo os órgãos mais nobres, e falando o quê? O que são dedos da mão? O que são dedos do pé? Quem precisa de dedos da mão e dedos do pé quando eu tenho um coração e um cérebro para perfundir? Logo, cianótico aqui, rosado aqui no meio. Certo? Ponto 1. Fechou? E aí, gente, a gente chega aqui nos momentos. Então, 1 e 5, esses são os clássicos. Se menor que 7, se ele tiver 7 ou mais de pontuação final, maravilha, encerra por aqui. Tem menos que 7, então 6, 5, 4, 3, 2 ou 1 pontos, a gente vai ficar medindo aqui até que ou ele alcance 7 ou mais, ou chegue 20 minutos, tá bom? Aqui a gente já viu. E com relação à assistência ao RN com boa vitalidade ao nascer. Se ao nascimento o RN é de termo, está respirando ou chorando, com tônus muscular em flexão, independentemente do aspecto do líquido amniótico, ele tem boa vitalidade e vai o quê? Continuar com a sua mamãezinha no contato pele a pele. Esse contato pele a pele deve ser mantido ali por 1 hora, junto com a sua mãe depois do clampeamento do cordão umbilical, mas na verdade hoje, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, no manual, eles já até mencionam sobre se manter o bebê em contato pele a pele, né, até o clampeamento, já colocar o bebê e ele ficar no abdômen materno para poder fazer esse clampeamento do cordão. O RN, então, junto com a mãe, vai prover calor, manter vias aéreas pérvias e avaliar a vitalidade de maneira continuada. Temperatura corporal, manutenção, qual que é a faixa da normotermia? De 36,5 até 37,5, ok? Então, 37,5 a gente já fica meio assim, sabe? Em algumas literaturas você olha, mas para reanimação neonatal ali no manual eles falam que a faixa de normotermia é de 36,5 a 37,5. Sala de parto, manter entre 23 e 26 graus Celsius, secar o corpo e o segmento cefálico com compressas aquecidas. Isso aqui no RN maior ou igual a 34 semanas, tá bom? No RN menor que 34 semanas muda, tá joia? Contato pele a pele com a mãe, coberto com tecido de algodão seco e aquecido. Manter vias aéreas pérvias, sem flexão ou hiperextensão do pescoço. Verificar se não há excesso de secreções na boca ou no nariz. Avaliar frequência cardíaca com o estetoscópio no precórdio. Tônus muscular, respiração e choro. De maneira continuada, observar a atividade, tônus, respiração e choro do recém-nascido. Após a realização dos cuidados de rotina na sala de parto, o RN em boas condições clínicas deve ser encaminhado com a mãe para o alojamento conjunto. Aqui a gente entra nas diretrizes nacionais de assistência ao parto normal em 2017, então, né, foram atualizadas as diretrizes, esse aqui é de 2017. O atendimento ao recém-nascido vai ser o quê? Vai consistir na assistência por profissional capacitado. Presta atenção. As diretrizes já colocam pra gente profissional médico, preferencialmente pediatra ou neonatologista, mas não é exclusivamente, preferencialmente, ou profissional de enfermagem, preferencialmente enfermeiro obstétrico ou obstetriz ou neonatal. Desde o período imediatamente anterior ao parto até que o RN seja encaminhado ao alojamento conjunto com sua mãe ou à unidade neonatal, né? Aí, no caso, as UTI NEO, unidade de cuidado intermediário, né? As UCINs, o SIN canguru, o SIN convencional, tá joia?
Ou ainda, no caso de nascimento em quarto de pré-parto, parto e puerpério, né, o PPP, ele vai ser mantido junto com a sua mãe sob observação da própria equipe responsável pelo PPP. É recomendada a presença de um médico pediatra adequadamente treinado em todos os passos da reanimação neonatal. Em situações onde não é possível a presença do médico pediatra, é recomendada a presença de um profissional médico ou de enfermagem adequadamente treinado em reanimação neonatal. Isso aqui são as diretrizes nacionais de atenção ao parto normal, tá bom? Os estabelecimentos de saúde que mantenham um profissional de enfermagem habilitado em reanimação neonatal no momento do parto deverá possuir na sua equipe de retaguarda durante 24 horas ao menos um médico que tenha realizado treinamento teórico prático em reanimação neonatal. Então existem unidades que vão fazer aí os profissionais de enfermagem como frente, né, como linha de frente para fazer essa assistência à parturiente, e precisa ter uma retaguarda, né, com o profissional médico para poder atender, né, no caso das intercorrências. Realizar o índice de Apgar ao 1º e 5º minutos de vida, rotineiramente. Coletar sangue do cordão para análise de pH em recém-nascidos, com alterações clínicas, tais como respiração irregular e tônus diminuído. Não fazer coleta de maneira rotineira e universal. Então, eles não recomendam nas diretrizes nacionais de assistência ao parto normal essa coleta de maneira rotineira, embora a gente saiba que na prática se faz, mas a gente não pode levar a prática para a prova de concurso. Na prova do concurso, você tem que responder o quê? Conforme o manual. Tem gente que sabe tanto da prática, que é tão especialista na prática e tudo, que isso faz com que a pessoa erre na hora da prova. Então, para a prova, gente, é manual. É o que eles podem cobrar, tá joia? A não ser que eles coloquem, né, outras referências, etc e tal, mas é o material institucional, é o que não vai dar recurso. Não se recomenda a aspiração orofaringiana nem nasofaringiana sistemática do recém-nascido saudável. Qual que é a novidade? O que a SBP fala? Para o RN não vigoroso, ou seja, né, aquele bebê que não tá, né, respirando ou chorando, que tem alguma coisa, o RN não vigoroso com líquido amniótico meconial, a laringoscopia direta e a aspiração traqueal não devem ser realizadas. Porque o que acontece? Aí aqui a gente já começou, hashtag treta. Treta! Por quê? Segundo as diretrizes nacionais de atenção ao parto normal, quando o bebê, né, tinha aí aquelas alterações, né, se o bebê tem líquido amniótico meconial e ele não está respirando ou chorando ou não tem bom tônus, as diretrizes nacionais de atenção ao parto normal indicam de saída aspiração sob visualização direta com laringoscopia. Aí vem a Sociedade Brasileira de Pediatria de 2021 e fala que existem estudos que mostraram que não se viu diferença, e aí aqui a gente está no ramo da medicina baseada em evidência, e eu sei que dá uma bugada no cérebro da gente, né? Que não existe diferença estatística entre diferença nos desfechos quando você faz ou não essa laringoscopia com aspiração. E aí o que a SBP fala? Que para esse RN não vigoroso, a laringoscopia direta imediata e aspiração traqueal não devem ser realizadas. Então, você vai, professora, e agora o que eu faço para a minha prova? Meu Deus, o que fazer para a prova? Você vai olhar a referência. Eles vão ter que colocar. Segundo a
Segundo as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, aí o que acontece? O bebê, segundo as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, se o bebê chegou lá, ele não tá respirando ou chorando, né? Ele não é vigoroso, ele não tem bom tônus e ele tem líquido amniótico meconial, ele tem dificuldade para estabelecer padrão ventilatório e ele tem líquido amniótico meconial, o que as diretrizes nacionais de atenção ao parto normal falam é: faz laringoscopia e aspira sob visualização direta. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala no manual de 2021 é: não faz. Você vai ter que avaliar a referência utilizada, tá bom? É isso, gente, é isso. A vida é difícil, né? Complexa, é duro, mas a gente vai ter que ver qual que é a referência adotada, tá bom? Vale lembrar que em raras ocasiões o RN com líquido amniótico meconial e não vigoroso pode precisar de intubação e aspiração traqueal para desobstruir a traqueia. Então você tem que avaliar a referência. Se Sociedade Brasileira de Pediatria ou diretrizes nacionais de atenção ao parto normal. Sociedade Brasileira de Pediatria 2021 é o mais atual e aqui 2017. Tá joia? Os resultados de pesquisa mostraram não haver diferença entre os grupos submetidos à aspiração traqueal sob visualização direta e os RNs que receberam VPP sem a aspiração traqueal. Porque o que acontece? O pessoal falava o seguinte: tem que aspirar, porque se você faz VPP, faz ventilação, VPP é o quê? Ventilação com pressão positiva. Se você faz ventilação com pressão positiva sem aspirar esse mecônio com visualização direta, você empurra mais ele. No que você empurra mais esse mecônio, ele tem um padrão valvular que faz essa síndrome da aspiração do mecônio. Ele inspira, a válvula abre. A hora que expira, a válvula faz assim, ó, fecha. E ele vai fazendo um PIP e vai fazendo barotrauma. Mas o que os estudos, né, que a Sociedade Brasileira de Pediatria viu, os estudos não embasam, não mostraram que existe diferença de desfecho, tanto para a mortalidade quanto para a ocorrência de síndrome de aspiração de mecônio. E aí, meus queridos, é o que temos, né? Então, não existe, não tem diferença. Eu vou até riscar aqui, ó, com os resultados. Não é assim, Fernanda. O que eu quero é isto daqui. Os resultados das pesquisas mostraram não haver diferença entre os grupos, né? Os bebês que fizeram aspiração e que receberam VPP sem a aspiração, quanto à síndrome de aspiração meconial, com relação também à encefalopatia hipóxico-isquêmica, né? Então, o bebê asfixiado e que cursa com alteração cerebral, com encefalopatia, e também não se viu alteração do desfecho sobrevida à alta hospitalar. Então, não tem alteração na mortalidade, a aspiração, não tem alteração na incidência de síndrome da aspiração meconial, não tem alteração, né, estatisticamente significativa nos estudos até o presente momento, na parte ali tanto da mortalidade, quanto da síndrome da aspiração meconial, quanto da encefalopatia hipóxico-isquêmica. Então, você tem aí esses dados, tá bom? Não se recomenda realização de passagem sistemática de sonda nasogástrica nem retal para descartar atresias. Durante muito tempo se teve essa recomendação,
né, de o bebê nascer e se passar sonda para verificar se tinha atresia de esôfago ou se tinha perfuração retal, perfuração anal, se tinha algum tipo de atresia. Atresia é o quê? Colabar. Imagina um lúmen e ele faz assim, ele colaba. E aí não passa. O bebê com atresia de esôfago, imagina, ele deglute a saliva, mas essa saliva não desce, então ele tem risco de broncoaspiração. Mas ele é um bebê que tem uma salivação mais com aspecto de espuminha, porque ele meio que já tá, né, fazendo aí uma broncoaspiração, enfim. Mas não se recomenda, tá? Isso aqui pelas diretrizes nacionais. Eu vou colocar só aqui assim, ó, 2017, já não se recomendava, tá bom? Realizar o clampeamento do cordão umbilical de 1 a 5 minutos, presta atenção nos números, de 1 a 5 minutos ou de forma fisiológica quando cessar a pulsação, exceto se houver alguma contraindicação em relação ao cordão ou se houver necessidade de reanimação neonatal, tá bom? Cuidados de rotina em sala de parto, o que se faz? Laqueadura do cordão umbilical, prevenção de oftalmia gonocócica, que é um outro ponto aqui, ó, que você pode fazer aqui, hashtag treta também, tá? Temos treta. Antropometria, prevenção de sangramento por falta de vitamina K, prevenção de incompatibilidade sanguínea materno-fetal, realização de sorologia para HIV e sífilis e a identificação do recém-nascido. E para esse nosso bloco, então, a gente fica aqui porque os próximos passos a gente vai falar, né, desses cuidados de rotina em sala de parto. Você fica ligadinho aí que eu já volto. Até lá!